Olá, hoje eu vou estar falando sobre micropropagação das plantas. Tá, mas o que é a micropropagação de plantas? Ela é uma técnica que possibilita a propagação massal de genotipos selecionados, ou seja, milhares de clones de uma planta. Ela pode ser a partir de uma célula vegetal somática ou de um pequeno pedaço de tecido vegetal. Mas temos um pequeno problema. A contaminação dos micro-organismos continua sendo um problema para essa técnica. Ela pode ser um fator limitante estabelecido para a micropropagação de in vitro. Como ela é feita? A partir de uma retirada de pequenos fragmentos de tecidos vegetais de uma planta-mãe, ou chamado também de explante. Dependendo do caso, pode ser retirado diferentes estruturas, como rizomas, bulbos, cormos, tubérculos, raízes, estacas, folhas, entre outros. Esse tipo de cultivo só é possível devido à propriedade chamada totipotência, que é a capacidade de regeneração de uma única célula de uma planta completa. O cultivo é feito em laboratórios com condições de germinação e parte de desenvolvimento das mudas in vitro, utilizando meios adequados de nutrição para cada espécie. A parte retirada da planta-mãe são submetidos à limpeza e desinfestação para eliminar possíveis contaminações por micro-organismos. Mas qual o objetivo disso tudo? Ela permite a reprodução de plantas com características superiores às das outras. Mas quais são as etapas da micropropagação? Etapa 1. Estabelecimento do explante in vitro. Com as plantas selecionadas, isola e se extrai parte da planta que irá ser utilizada para dar início ao processo de propagação, que são os explantes, que em laboratório são submetidos ao processo de desinfestação para eliminação de micro-organismos. Etapa 2. Multiplicação de brutos. Após o período de adaptação à condição de laboratório, as plantas passam para a fase de multiplicação. Esta etapa compreende diversos ciclos de repicagem e transferência para frascos contendo novos meios de cultura, para que assim obtenha-se novas brotações e, consequentemente, aumento do número de mudas. Etapa 3. Alongamento e enraizamento. Consiste na finalização das multiplicações e, por conseguinte, o alongamento das mudas e indução da formação de raízes, ainda no cultivo in vitro, obtendo assim uma muda completa, possuindo parte aérea e raízes bem desenvolvidas. Quando as mesmas atingem o tamanho adequado, elas então são transferidas para estufas ou similares, que compreende a próxima etapa. Etapa 4. Aclimatização, transferência para ambiente natural. Nesta fase, as mudas são transferidas para estufas ou telados, visando promover a adaptação das plantas ao ambiente externo, antes do transplante, em definitivo, para condições de campo. Esta é, sem dúvida, uma das fases mais delicadas, pois as mudas não estão adaptadas para condições ambientais reais. Por isso, deve-se ter um cuidado maior para prepará-las para o campo. Tá, mas quais são as desvantagens e vantagens desta técnica? Vantagens: alta taxa de multiplicação, consiste em um processo rápido, controle das condições de cultivo, propágulos livres de doenças e pragas, espaço físico reduzido, produção ao longo do ano inteiro, armazenamento a longo prazo de germoplasma. Desvantagens: a aclimatação das plantas pode ser um desafio, instalações especializadas de alto custo, protocolos regenerativos não disponíveis a todas as espécies, ocorrência de variação somaclonal, mutações, principalmente pela formação de calos, e ocorrência de contaminação na cultura. Bom, foi isso um pouquinho da minha explicação.